aqui, se nós fôssemos embora agora, eu já estaria saciada da presença do Senhor, né? Já estaria cheia, porque a oração, né, ela tem muito os seus efeitos. Então eu já sairia daqui cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando me foi passado esse tema, ore mais, né, um tema que tocou muito no meu coração, porque é algo que eu também preciso fazer. Né, o que nós precisamos fazer a cada dia, a cada momento, é orar mais, é estar mais ligados com o Senhor. E eu convido você nesta noite a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Amém? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 17. Gostaria que nós lêssemos juntos esse versículo, que ele é bem pequenininho, mas é um versículo que tem muito poder. Amém? Amém? Os irmãos encontraram? Vamos ler então 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. No 3, amém? 1, 2, 3. Orai sem cessar. Amém? Só esse versículo. Então, quando me foi passado o tema, né, me foi passado também Deuteronômio, né, capítulo 4 e o versículo 7. Né, eu abri a Bíblia algumas vezes em Deuteronômio, mas o Senhor ardeu em meu coração em 1 Tessalonicenses, porque orar mais nos remete a orar sem cessar, né? A orar em todo o tempo, né? E Paulo, quando escreveu essa carta, né, aqui são as recomendações gerais. Ele recomendou para aquele povo que ele orasse sem cessar. Mas o que é orar sem cessar? Né? A irmã Ana Cláudia, né, falou que ela é a líder dos jovens, né? Eu, por alguns anos, fui a regente de jovens, né? E muitas pessoas falam que é uma área muito difícil de cuidar, mas é porque é uma área muito atacada pelo inimigo, né? O jovem, ele é, todo momento, ele é lançado dardos inflamáveis e pratos que, para nós, jovens, nos enche mais os olhos do que quem já tem mais experiência com o Senhor. Então, por isso que o inimigo investe mais no jovem, né? Investe mais nessa área. Por quê? Porque ele acha que o jovem ele é mais fraco. Mas não, quando um jovem ele está firmado na presença do Senhor, ele ganha almas lá fora, né? Ele tem o poder do Espírito Santo e nem o inimigo pode parar o jovem que está firme na presença do Senhor. Então, por isso que o inimigo tenta investir nas nossas vidas com todas as forças possíveis. Mas quando nós estamos firmados em Deus, Ele nos dá a força necessária e nos capacita para lutarmos com todas as armas contra as ciladas do mal. Eu fui pesquisar sobre oração, né, e o que significava oração. No dicionário, significa pedido dirigido a Deus. Mas na Bíblia, é o falar com Deus, o diálogo com Deus. Né? Muitas vezes nós achamos que nós oramos. Eu oro, com certeza eu oro muito. Né? Mas se colocar a nossa melhor amiga do nosso lado, com certeza se deixar a gente conversa 4 horas, 5 horas, 6 horas. Mas com Deus ajoelha 5 minutos, meu joelho está doendo. Eu não sei mais o que pedir para Deus, eu não sei mais o que falar para o Senhor. Né? Então será que nós estamos tendo um diálogo com Deus? Né? Será que, segundo a palavra de Deus, nós estamos falando com o Senhor? Porque oração é isso, né? Tem intimidade com Deus. Então, às vezes, nos 5 minutos, vai doer o joelho, a paciência vai faltar, mas nós temos que perseverar. Ficar 5, ficar 10, ficar 15, porque nós temos que tratar o Senhor como nosso melhor amigo. Né? A palavra de Deus diz que Ele é o nosso Pai celestial. Então, será que nós tratamos o Senhor como nosso Pai? Né? Será que nós ajoelhamos e contamos todos os nossos problemas para o Senhor? Né? Mas se deixar, nós conversamos muitas horas com, às vezes, o nosso colega carnal e esquecemos do nosso amigo espiritual. Então, a oração é o diálogo com o Senhor.
E diálogo é quando nós falamos e uma pessoa nos responde. E é isso que o Senhor faz através da oração. Ele sempre nos responde. Às vezes pode parecer que demora. Ai, Senhor, está demorando, Senhor, está demorando. Né? Eu sempre desde pequena, né, eu nasci no Evangelho e eu sempre olhava os pregadores e falava, Senhor, um dia eu queria tanto pregar, né, eu queria tanto ministrar a sua palavra e o Senhor tinha promessa sobre a minha vida. Não, filha, você vai ministrar, mas é no meu tempo, é na minha hora. Né? Às vezes nós temos, o Senhor nunca responde a minha oração. Ele tem promessas que talvez não vão se cumprir, mas na vida de José, que era um jovem, né, um jovem que tiveram muita inveja desse jovem, passou muitos anos para que a promessa do Senhor fosse cumprida na vida dele. Né? E para isso o Senhor nos passa por alguns testes. Né? O Senhor nos prova para saber se nós estamos, se a nossa fé vai ser firmada nele. Se nós vamos estar firmes com o Senhor ou não. Então, às vezes, as promessas de Deus demoram sim, mas elas se cumprem. Porque Deus, Ele é fiel para todo sempre. Mesmo que nós sejamos infiéis com o Senhor, Ele permanece fiel nas nossas vidas. Né? Então, às vezes, quando eu era a regente, eu vi os jovens desanimados. Eu não vou mais para a igreja, porque o Senhor me prometeu isso e Ele não cumpriu. Eu não vou mais. Sempre tem algum motivo. Mas as promessas do Senhor, eles se cumprem quando nós temos maturidade espiritual. E isso é algo difícil, é algo que requer tempo nas nossas vidas. E como nós vamos falar com Deus, sendo que não temos intimidade com Ele? Como vamos orar, como vamos conseguir ficar meia hora aqui ajoelhado se a gente não tem o que falar, se nós não temos intimidade. Então esse tema e o que a irmã falou, que nós aqui temos que buscar a intimidade de Deus. Temos que buscar ser íntimos do Senhor. Porque quando nós estamos íntimos de Deus, nós passamos horas e horas orando e nem percebemos que nós estamos ali de joelho. O joelho não dói. Não é sacrifício orarmos a Deus, porque a nossa intimidade está firmada no Senhor. Porque nós somos íntimos dele e ele é o nosso amigo íntimo. Então é como se estivéssemos conversando com o nosso melhor amigo. Não é sacrifício, não dói, é prazeroso. Falar com o Senhor é prazeroso. Tem uma história de um pianista que ele tocava muito bem, principalmente dedilhado. E certa vez perguntaram para ele, questionaram, nossa, mas por que você toca tão bem, né? Sua técnica é tão boa. E ele respondeu, se eu deixar de ensaiar uma vez, eu vou perceber que a minha técnica não está muito boa quando eu voltar a ensaiar. Se eu deixar de ensaiar 2 vezes, talvez minha esposa perceba, porque ela é acostumada a me ouvir. Mas se eu ficar 1 semana sem ensaiar, talvez o meu público perceba que eu não estou ensaiando. A oração é a mesma coisa. Ela tem que ser constante nas nossas vidas. Se nós pararmos de orar um dia, nós vamos perceber que a nossa vida muda com Deus. Se nós orarmos 2 dias, talvez nossa vida espiritual não vai estar mais a mesma coisa. Quando nós ficamos 1 semana sem orar, quem está próximo de nós percebe que aquele brilho não está mais no nosso rosto. Porque nós estamos distantes do Senhor. Então o que ele quis dizer com isso? Que todos os dias, quanto mais ele ensaiava, mais perfeito ficava a técnica. Assim tem que ser a nossa vida espiritual. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos, mais perfeito vai ficar o nosso... Perfeita vai ficar a nossa adoração para Deus. E é isso que Paulo quer dizer com orar sem cessar. Não é a gente ajoelhar o dia inteiro, ficar de joelho e de olho fechado, orando, não. Mas é adorar o Senhor e estar com Ele no nosso pensamento, lavando a louça, no trabalho, na escola. Quando você estiver lendo a Bíblia, é sempre o pensamento ligado em Deus. Isso que ele estava dizendo com orar sem cessar. Não é você estar ajoelhado o tempo todo. Não, é orar sem cessar. Vou ficar o dia inteiro aqui ajoelhado com os meus olhos fechados. Não. Mas é nós estarmos com o pensamento ligado em Deus a todo momento e em todo dia. E isso é algo muito difícil. Porque eu sei que
no nosso dia a dia, né, corrido, nós temos lutas, né? Às vezes tem gente que fala assim, mas o jovem não tem que reclamar, a vida dele é muito boa, ele não passa por luta, ele não passa por problema, né? Mas se engana quem pensa que o jovem não passa por problema, né? Que o jovem não passa por luta dentro de si. A oração, ela foi mais importante na minha vida em um momento em que eu mais precisei, né? Quando eu tinha os meus 15, 16 anos mais ou menos, né? Eu fiquei depressiva, eu chorava por tudo, sem ter motivo, nada me acontecia, mas eu sentia vontade de chorar, eu sentia vontade de desistir das coisas de Deus, de não estar mais na casa do Senhor, né? Eu cheguei a consultar um psicólogo e ele me passou um medicamento, que disse que eu era bipolar, né? Uma hora estava feliz demais, outra hora triste demais, então você toma esse remédio, né? Mas no meu íntimo eu sabia que era a falta do Espírito Santo de Deus. No meu íntimo eu sabia que era o inimigo tentando lutar contra a minha vida para que eu desistisse das coisas do Senhor. Então eu sei que hoje em dia é isso que acontece na vida dos jovens, né? Eu vejo muitos jovens se suicidando, né? Passando por depressão, e às vezes os pais acham que é frescura, né? É besteira. Não, ele não tem que sofrer, ele não tem que chorar, a vida dele é maravilhosa, ele tem tudo para comer, ele tem tudo para vestir, mas só quem passa sabe como é a tristeza que você sente no seu íntimo, né? Aquela angústia que não passa nunca. E por mais que a minha mãe sempre estivesse ao meu lado, pedindo para eu não ficar daquela maneira, mas eu não conseguia, era mais forte do que eu. Mas teve um dia que eu não aguentei mais aquilo que eu estava sentindo, aquela tristeza, chorar sem motivo, né? E eu fui para os pés daquele que poderia mudar a minha vida, que era o Senhor Jesus, né? E eu entrei no meu quarto e fechei a porta, e orei e falei para o Senhor que eu não aguentava mais aquela situação, que eu não aguentava mais chorar, que eu não aguentava mais sentir angústia daquela forma que eu estava sentindo, né? E aquele dia no meu quarto eu tenho certeza que o Senhor me visitou, porque eu senti um alívio na minha alma, né? Eu senti que Deus acariciava os meus cabelos, e eu sei que era o Senhor que estava ali naquele lugar, né? Então o que eu senti a partir daquele dia foi incrível na minha vida, porque eu fui buscar ajuda no único que poderia me ajudar, né? Psicólogo não pode, médico não pode, mas quando todos dizem que não, que já era, que você fracassou, mas o Senhor, Ele sempre nos diz sim, né? Ele sempre está de braços abertos, esperando só uma atitude nossa. Então, naquele dia, o Senhor disse para mim que mudaria a minha vida, né? E que eu nunca mais me sentiria daquela forma. E hoje eu estou com 24 anos e nunca mais me senti daquela forma. Ao contrário, né? A minha vida espiritual tem aumentado e tem mudado na presença do Senhor a cada dia e a cada momento. Então, às vezes, o jovem, ele tem anseio e vergonha de dizer, olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, porque acha que ninguém vai, né, acreditar ou vai dar importância, mas fale para aquele que vai dar toda a importância do mundo para você, que é o Senhor Jesus. Porque por mais que nós dizemos não para o Senhor, Ele sempre diz sim para nós, né? A palavra de Deus diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele toda a vida permanece fiel. Então Ele é fiel para todo sempre. Ele sempre vai estar conosco, nos guardando, nos livrando, independente daquilo que nós façamos. Porque nós somos seres humanos e a gente erra, a gente peca, né? Nós somos pecadores. Quem disser aqui que não peca já está pecando porque está mentindo, né? Então o Senhor, Ele sempre está de braços abertos para nós. Basta que nós demos um passo para o Senhor. Esse é o mais difícil. Né? Às vezes dar o primeiro passo para Deus é muito difícil porque é doloroso, mas quando nós damos um passo para o Senhor, Ele dá 10 por nós, né? Quando nós pedimos socorro para o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele sempre está ali para nos socorrer, né? Ele sempre está ali com a presença do Espírito Santo para acalentar e acalmar o nosso coração. E eu li uma vez uma frase, né? Que a respiração
a oração é a respiração da alma. E eu pesquisei que para a gente estar vivo, nós precisamos respirar 28.800 vezes por dia. Nós precisamos respirar. Então, se a oração é a respiração da alma, como está a nossa alma nessa noite? Né? Será que a nossa alma está sedenta por respiração? Será que a nossa alma está sedenta pela oração? Ou será que a nossa alma já está abatida, porque nós não estamos orando? Será que se nós deixarmos de respirar aqui agora, né, nosso pulmão vai continuar trabalhando bem? Não, alguma coisa vai acontecer de errado. Então, se a oração é a respiração que nós precisamos para viver, como o nosso corpo está vivendo hoje? Né? Como a nossa vida espiritual está vivendo nesta noite? Será que a nossa vida está respirando bem ou está respirando mal? É porque nós temos que buscar orar a cada dia e a cada momento. Eu sei que às vezes é difícil, principalmente orar na madrugada. É a hora mais complicada. Porque parece que na hora que o celular desperta é a hora que está frio, o sono está melhor. Não, Senhor, eu oro amanhã. Amanhã o Senhor torna a te acordar. Não, Senhor, eu oro semana que vem. E nós vamos arrastando a oração enquanto a nossa vida espiritual está sedenta por respiração. Está sedenta para que nós oramos e busquemos a palavra do Senhor e a presença de Deus. Então esse tema foi um tema muito importante, né? Porque eu acredito que até quem já está há 40 anos na igreja é sedento por oração. Porque nós temos que orar a todo momento e às vezes nós nos esquecemos de orar, né? Às vezes nós levantamos e a correria do dia a dia nós não conseguimos falar, oi Deus, né? Senhor, obrigada por eu ter acordado nesta manhã. Obrigado pela tua presença na minha vida. Então muitas vezes nós nos esquecemos que o Senhor e o Espírito Santo de Deus estão lá. Então nessa noite eu quero dizer para os jovens, né, se algum dia você já pensou em desistir da presença do Senhor, não desista. Né, porque por mais que toda a sua família tenha desistido, várias pessoas desistam de você, mas o Senhor, Ele nunca desiste. Né, mesmo que ninguém te estenda a mão, o Senhor sempre está de braços abertos para nós. Né, mesmo que as pessoas digam, olha, sai da igreja, isso é brega, porque você está lá naquele lugar. Não, vamos curtir uma festa, um frevo, uma balada. Não, esse lugar não é para você não. Mas o Senhor diz que o seu lugar é aqui sim. Né? A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Né? Porque poucos são os que estão firmados na presença do Senhor. Poucos serão aqueles que vão herdar o reino dos céus. Né? E eu acredito que todos que estão aqui nesta noite estão em busca do reino dos céus. Estão em busca de serem os escolhidos pelo Senhor e não somente chamados. Porque o Senhor chama todos. Né? Por Deus, toda essa humanidade estaria o servindo. Mas Ele escolheu, poucos serão escolhidos. Porque são poucos que dão valor à presença e à palavra do Senhor. Né? Poucos somos nós que oramos, poucos somos nós que estamos firmes na presença do Senhor. Hoje às vezes eu me entristeço muito, porque é muito difícil você entrar numa igreja, hoje em dia, e ver muitos jovens. Né? A maioria ou se afastou, ou não quer mais, né? Ou está na casa do Senhor por estar. Ah, eu vou porque minha mãe é chata, está me obrigando a ir, então eu vou. Mas não é isso que o Senhor quer. Né? Ele quer que nós o adoraremos em espírito e em verdade, porque Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Então, se hoje nós achamos, ai, minha mãe é chata, ela pega muito no meu pé, mas quando nós chegarmos em uma certa idade, nós vamos ver que aquilo era o necessário para a nossa vida. Né? Eu, quando era mais nova, eu achava minha mãe muito chata, porque eu queria ir para outros lugares, e ela, não, você vai para a igreja. Ai, mãe, você é muito chata. Nossa, sempre falava, porque eu queria sair com as minhas amigas, mas ela sempre me trouxe para a igreja, né? E hoje eu sou grata por ela ter feito isso.
Hoje eu sou grata porque o Senhor tem cumprido as promessas dele na minha vida. Hoje eu sou grata porque o Senhor transformou a minha vida. Eu sou grata porque um dia ela me ensinou a orar e foi a minha oração que me tirou de uma depressão. Claro que a oração dos nossos pais contam sim, mas Deus quer ouvir a nossa voz. Ele sabe aquilo que a gente necessita. Deus sabe tudo que nós necessitamos, mas Ele quer nos ouvir. Ele quer que a gente peça para Ele. Senhor, eu quero isso. Deus, eu necessito.